Boa noite. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir, é preciso sem rever.
cristalinos azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe a nossa prece e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, vamos fazer nossa oração. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui acompanhando essa palestra, reunião pública da CEABEM. Abençoe, Mestre querido, todas as pessoas que irão participar deste momento, seus lares, suas famílias, que a sua luz, a sua paz possa envolver a todos. Obrigada, Mestre querido, que assim seja. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, nossa reunião pública. E para a noite de hoje, vai nos trazer mais uma bela mensagem o nosso irmão Cleiton, lá do Jerônimo Candinho. Ele vai conversar conosco com o tema Quando Jesus nasceu em cada um de nós. Esse mês, relembrando que vamos trazer palestras referentes ao nascimento de Jesus. Lembrando a todos que após a palestra temos o passe virtual com a fluidificação das águas. Que todos fiquem em paz e boa noite.
Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria mesmo, que eu estou aqui novamente para conversar com vocês, a convite aí da direção da casa. Mas antes eu peço licença para proferir uma pequena prece. Amado Senhor Jesus, que durante esses instantes de conversa, o Senhor possa estar presente em nossos corações e mentes, e sobretudo em nossa conduta. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora estamos prontos, né, para falar de Jesus. Jesus é uma figura tão importante que, para falar dele, é bom que nós procuremos sintonizar ainda nossa alma e elevar o nosso pensamento. Isso mostra também quão distante estamos dele, né? Assim, deveria ser mais natural para a gente falar de Jesus e também falar com Deus, né? A gente precisa acalmar, desligar. Bom será quando nós tivermos já essa conexão direta com o nosso Pai Criador, Deus, e com Jesus, nosso amado irmão. E por falar em Jesus, a conversa de hoje é exatamente a respeito dele. Bom, vou tentar olhar para cá para não ficar com o olhar atravessado assim, tá bom? Que minha câmera está posicionada embaixo. Bom, muito bem, eu fui convidado aqui pela casa para que pudesse falar sobre Jesus, mas essa perspectiva do Natal que se aproxima. E o tema da nossa conversa é quando Jesus nasceu para cada um de nós. Então, eu peço licença que eu vou colocar aqui um slide com pouquíssimo texto, tá bom? Não se preocupe, para que a gente possa ter a nossa conversa direcionada, porque senão eu vou começar aqui a cogitar, a tergiversar e vou fugir do assunto, tá bom? Então, vamos lá. Me acompanhe, por favor. Vejamos. Bom, agora aqui só vou dar o play, desculpa, porque nessa ferramenta que eu estou usando ele não deixava assim no play direto. Bom, eu fiquei um pouco pequeno, né? Dá para você ver aí no seu canto direito. Espero que a câmera não trave. Se travar, eu peço desculpa. Bom, acho que desse tamanho aqui dá, tá bom? Qualquer coisa, opa, já mudei aqui, mas sem problema nenhum. Qualquer coisa, eu vou mexendo aqui no posicionamento da minha câmera para que possa mostrar o slide. Bom, quando Jesus nasceu para cada um de nós. Pensemos, será que foi exatamente no dia 25 de dezembro? Bom, 25 de dezembro é a data que nós escolhemos para celebrar o nascimento de Jesus, mas alguns relatos históricos apontam que não foi exatamente no dia 25 de dezembro. Mas eu não estou aqui para falar da história do mundo. Eu estou aqui hoje para que nós possamos conversar da história do nosso Mestre Jesus na perspectiva do Evangelho. E tem essa imagem belíssima aí, eu escolhi para que pudesse simbolizar. E eu vou começar contando, eu peço licença, que eu vou contar num tom pessoal. Quando Jesus nasceu para mim? Bom, na verdade, eu acho que ainda está naquele processo de gestação ainda, sabia? Porque eu preciso me dedicar mais, eu preciso me empenhar mais na minha conduta como cristão. É por isso que eu trouxe aqui para a nossa conversa de hoje algumas personalidades que realmente viveram a proposta de Jesus, e nós chegaremos lá. Bom, mas quando Jesus nasceu para mim? Eu sempre tive contato com a religião, de alguma maneira. Na minha infância, meus pais frequentavam igrejas evangélicas e eu sempre ia, até porque é dever do pai, dos pais, dos educadores, encaminhar seus filhos, seus educandos, para alguma doutrina religiosa. E depois, quando esse filho ou esse educando já tiver um pouco mais de maturidade, ele pode até escolher aquela que melhor lhe fale a alma. Mas é importante, é interessante, é um dever que a criança seja apresentada algumas opções, e sobretudo ao nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus. Pois bem, mas ainda assim eu tinha uma grande incógnita em relação a Jesus, porque eu não entendia Jesus. O Jesus que me apresentaram, ou pelo menos o Jesus, a maneira com a qual eu conhecia, era um Jesus que já nasceu pronto. Um Jesus perfeito, ele não deixa de ser perfeito, mas o ponto de partida era de que Deus tinha criado um ser perfeito para nos salvar. E isso não entrava na minha cabeça, porque dentro dessa lógica parece que Deus teria errado em algum ponto, né? Ele criou alguma humanidade que não deu certo. Então, dentro dessas perspectivas, aí Deus cria um modelo novo. Não, esse aqui vai ser o perfeito, esse já vem cheio de virtudes, porque ele vai salvar a humanidade.
Jesus não deixa de ser para a gente um Salvador, mas desde que a gente cumpra a proposta que ele nos apresenta, né? Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, partindo desse princípio que você vai seguir os exemplos do Mestre, não deixa de ser uma salvação para nossa alma que ainda vaga no erro. Pois bem, então tinha Jesus como essa incógnita e teve um certo momento em que eu rompi com Jesus, mas não rompi com Deus, sabe? Não sei se isso é possível, porque como ele mesmo disse, ninguém chega ao Pai senão por mim. Em minhas preces ou qualquer coisa eu me dirigia somente a Deus, porque eu não entendia Jesus. Até que chegou um momento em que eu conheci Jesus. E eu conheci Jesus dentro de uma casa espírita, no curso de noções básicas, na aula número 2. Assim, eu já tinha o livro em mãos, tinha o currículo em mãos e sabia que aquela seria a aula sobre Jesus. E durante a aula, a minha instrutora estava sempre nos incentivando. Daqui a pouco vocês vão ter um encontro com Jesus. E eu que tinha chegado à casa espírita, assim, era a segunda ou terceira vez que eu estava pisando numa casa espírita, imagina o que se passou na minha cabeça. Pensei que teria uma sessão mediúnica com Jesus, era isso que eu estava esperando para aquela noite. Não tivemos uma sessão mediúnica com Jesus, mas não deixou de ser especial para mim. E eu vou tentar contar a história da mesma forma, tá bom? Então, a minha instrutora chamou alguém para contar uma história para a gente. A mesma técnica de Jesus de contar a história, né? E essa moça, que é inclusive uma amiga pessoal minha, interpretou de uma maneira a qual eu nunca vi igual. E ela contou a história de uma moça que estava nos seus afazeres na noite de Natal, atarefada, conferindo a lista de presentes, a lista de convidados, toda a lista de tarefas, cuidando dos comes e bebes, e no momento mais inoportuno, eis que alguém lhe bate à porta. Ela, não, mas quem é que na bendita noite de Natal, com tantos preparativos, resolveu chegar antes da hora? E já foi imaginando, e ela toda descabelada, ainda em meio aos seus afazeres, se ajeitou e foi atender. Mas quando ela abre a porta, o coração quase que sai pela boca de emoção. E ela sorri, até o seu rosto fica um pouco rubriado, porque ela se envergonha. Ela, é você? Nossa, mas eu não esperava você. A uma hora dessa. Meu Deus, eu nem terminei de arrumar a casa ainda, está tudo por fazer. Mas entra, não fica aí fora. Nossa, que felicidade. E ela foi recebendo esse convidado especial, eufórica, e trocava as palavras, e oferecia água, mas trazia algo de comer, e depois oferecia algo de comer e trazia algo de beber. Assim, naquela empolgação natural de quando você vê uma pessoa querida. Mas ainda assim ela foi percebendo que, apesar da alegria da visita, ela continuava ainda muito atarefada. Tinha que buscar as crianças, tinha que passar o mercado. Em contrapartida, ela não podia pedir que o convidado fosse embora. E aí, no meio de toda aquela conversa, ela, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Você aqui na minha casa, logo hoje, numa noite tão especial para a gente. Não, mas você não pode ir embora, você tem que ficar, porque você vai ser o convidado de honra. Mas eu não posso estar aí e deixar você ir. E se você for embora, eu sei que você tem que visitar outros lugares, e assim ela estava naquele dilema até que ela teve uma ideia que talvez não tenha sido a melhor das ideias. Ela, olha, vem cá, vamos fazer o seguinte, coloque a sua mão aqui e a outra ali. E ela pegou o martelo, fixou uma das mãos do convidado à parede, fixou a outra e fixou os pés também. E quem era aquele convidado especial? Nada mais, nada menos do que o nosso Mestre Jesus, que muitas vezes nós deixamos crucificado nessa postura inativa. Essa era a imagem de Jesus, e eu peço aqui licença e perdão, caso tenha amigos de outra religião, e que o meu objetivo de modo algum é ofender, mas meu objetivo é o seguinte, dizer que o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que me foi apresentado, não é o Jesus vencido da cruz, mas o Jesus que venceu o mundo, conforme ele mesmo pronunciou. Eu venci o mundo. Então, até então, o Jesus que eu conhecia era esse Jesus que estava lá de braços presos. E eu fui apresentado a um Jesus que é um Jesus operante. É o Jesus governador do planeta Terra.
É o Jesus bom pastor que nos ama de tal maneira que deixa as 99 ovelhas sob segurança e vai buscar aquela que se desgarrou do rebanho, aquela que sentiu o desejo, a vontade de procurar uma outra paisagem, de procurar um novo pasto, mas acabou se enroscando nos espinhos. E ele acolhe, traz os ombros, sem julgar. Se fosse conosco, né, a gente podia até trazer nos ombros, mas te avisei, falei que não era para sair. Esse bom pastor não tem essa postura. Então Jesus começa a nascer para mim, dentro de mim, naquela noite. Mas como eu disse a vocês, eu não sou o melhor modelo, de modo algum, estou longe. Inclusive, mesmo conhecendo Jesus, muitas vezes eu ajo como essa ovelha perdida. Eu quero sair debaixo da aba do bom pastor para experimentar uma nova água, um novo capim, uma nova paisagem, aquela liberdade que, na verdade, muitas vezes é a prisão das decepções, a prisão dos vícios. E o bom pastor sempre vai ao meu encontro. Então, vou apresentar para vocês hoje figuras que entenderam melhor o convite do Mestre e, sobretudo, figuras que viveram melhor a sua mensagem. Figuras para as quais Jesus nasceu naquele exato instante e que ele está aqui dentro de mim, querendo realmente nascer. Vamos lá? Eu já falei sobre essa figura, inclusive com vocês em algumas vezes. É uma figura que não entendeu o convite de Jesus. Esse jovem, como conta o Evangelho na passagem do mancebo rico, era um jovem que era cumpridor dos deveres para com a lei de Deus, mas faltava-lhe algo mais. E ele vai procurar Jesus. E ele diz: Mestre, o que faço para ter a vida eterna? O que faço para alcançar o reino dos céus? E Jesus lhe diz, né? Ama, respeita seu pai e tua mãe, sede bom. Não, primeiro, a gente não posso me esquecer. Ele chega a Jesus e se apresenta e chama Jesus de bom, né? Bom mestre. E aí Jesus já começa a trazer o primeiro ensinamento, porque os ensinamentos de Jesus não eram aquela lição, que é uma lição de moral. Então, bom não, bom só o Pai, né? Feita a ressalva, esse jovem carregava dentro de si um anseio. Ele já vivia aquela vida, mas faltava-lhe algo ainda. E Jesus diz: ama, cumpre a lei, respeita seu pai e sua mãe. E o jovem diz: mas isso eu já venho fazendo desde os dias de minha mocidade. E Jesus lhe faz uma proposta que ele não entende. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Claro que as palavras de Jesus eram muito fortes, né? Porque ele precisava impregnar naquelas mentes ainda voltadas para o material a mensagem espiritual. Então, o convite do mestre é o seguinte: olha, é preciso algo mais. É preciso, além de tudo, de todos os deveres para com Deus, é preciso também dos deveres para com o próximo. Então, venha, me acompanhe, divida o que tem, mas não tudo, né? Não a ponto de também partir para a mendicância. E aquele jovem titubeou, como muitos de nós titubeariam. Né? Muitos de nós também adiariam esse encontro com Jesus. O jovem decide adiar o encontro. E como nos diz Amélia Rodrigues, no outro dia ele ansiava por uma corrida de bigas, na qual ele representaria a nação de Israel. E, infelizmente, nessa corrida de bigas, ele acaba desencarnando num acidente. Né? Então, essa passagem ela é muito, muito emblemática, porque muitos de nós adiamos esse encontro com Jesus, porque nós queremos primeiro a glória do mundo. Como quis esse jovem, mas vale também ressaltar que esse jovem já reencarnou, né? Com certeza ele não está ainda parado nesse instante. Então, o que não teria feito esse jovem agora? Qual não teria sido o caminho? Qual não terá sido o caminho que ele vem trilhando para que possa novamente atender esse caminho de Jesus? Não é? Porque muitas vezes, quando nós nos referimos ao jovem rico, a gente acha que tudo acabou ali naquele instante. Não, porque o chamado de Jesus é constante e diário. Muito bem, mas vamos acompanhar agora umas outras personalidades que também tiveram seu encontro com Jesus, mas que, diferente do jovem,
seguiram naquele instante, para que ao final da nossa conversa a gente possa se colocar nessa situação. Será que eu não venho também adiando esse encontro e esse convite com o Mestre Jesus? Será que o Mestre Jesus, nessa noite de Natal, realmente já nasceu primeiro no meu coração? Vamos lá, então. Bom, como eu disse, eu teria que tirar algumas vezes. Aqui é a minha carinha do quadro. Aqui é aquela passagem de Jesus com Zaqueu. Zaqueu é um desses que atendeu ao convite de Jesus. E mais do que isso, ele procurou por Jesus. Zaqueu sabia que Jesus estaria naquele dia perto de suas redondezas, perto de onde residia. E ele, muito pequeno em estatura, sobe até a árvore. A intenção de Zaqueu em encontrar o mestre é tão grande que é o mestre que o encontra. Jesus faz isso várias vezes, ele tem essa capacidade de sondar o nosso íntimo. Então Jesus, naquele instante, no meio de toda aquela multidão, ele reconhece Zaqueu. Ele percebe que ali tem uma alma disposta ao bem. E ele diz, Zaqueu, a salvação chegou hoje, alegra-te, porque vou posar em sua casa. E ele finaliza essa passagem dizendo que o Filho do Homem veio salvar justamente o que estava perdido. E aí é um alento para nós, porque muitos de nós ainda estamos perdidos. Muitos de nós estamos ainda naquela indecisão do jovem rico que a gente viu naquele instante. Mas Zaqueu tinha esse algo a mais. Ele subiu, e esse ato simbólico de subir mesmo, fisicamente, a gente pode levar para o contexto espiritual, que para que nós possamos realmente estar lado a lado do Mestre, e para que ele possa nascer dentro de nós, nós temos que nos elevar. Nós temos que nos elevar acima das paisagens e dos objetivos materiais. Então, para Zaqueu, Jesus nasceu exatamente naquele instante em que ele sobe na árvore e tem a honra de receber Jesus em sua casa. Então, que cada um de nós possamos também ter a honra de receber Jesus em nossa casa, no nosso dia a dia, trazer Jesus para o nosso cotidiano e para as nossas ações. Bom, mas Zaqueu é só a primeira figura que aceitou esse convite do Mestre. Vamos ver as outras figuras. Vou voltar aqui, eu subi igual Zaqueu aqui um pouquinho o meu vídeo. Muito bem. Essa figura, eu vou dar um tempo para que vocês possam pensar. Eu acho que vocês já estão reconhecendo Jesus saindo de uma espécie de parede, saindo da pedra e encontrando com uma figura feminina. E quem é essa figura feminina? Essa figura é uma das Marias que esteve presente no Evangelho de Jesus a todos os instantes, inclusive no instante mais crucial, literalmente, o instante da cruz. Maria Madalena estava lá junto do Mestre, junto também da Mãe Santíssima Maria e de Maria Betânia, que também acompanhava o Mestre Jesus naquele instante. Então, para Maria Madalena, qual foi o momento em que Jesus nasceu? Para Maria Madalena, Jesus nasceu naquele momento em que ela tem um encontro com ele, narrado no livro Boa Nova. Ela há muito já desejava mudar de vida. Há muito Maria Madalena desejava uma nova conduta. E ela encontra com uma pessoa humilde, assim, eu não sei exatamente como me referir, mas alguém assim da plebe. Eu esqueci nesse momento, como se fosse um servo. Eu esqueci o exato termo, mas isso não é o mais importante. E esse homem, ele era leproso. E ele pedindo a ela, Senhora, eu preciso ver o Mestre, ele pode ter a cura para nossas almas, ajuda-me. E ela joga para ele uma moeda e diz, se você o vir, venha me encontrar, porque a sua é a chaga do corpo e a minha é a chaga da alma. Então, nesse instante, Jesus começa também a nascer para Maria Madalena. E eis que, em uma noite, volta esse mesmo servo humilde, essa mesma pessoa humilde, e volta limpo da lepra, e diz, Senhora, ele está aqui. Se quiser, podes ir ao seu encontro. E assim como o jovem rico, ela também tem aquele momento de indecisão. Eu vou ou não vou? Como ele vai me receber? Eu que sou mulher, eu que não tenho uma conduta ilibada, como ele me receberia? Mas ela resolve vencer essa treva da indecisão
e vai ao encontro do Mestre. Então, naquela noite, Jesus nasce para Maria Madalena. E naquela mesma noite, ela diz a ele que ela anseia por um amor, mas um amor que o mundo não lhe pôde dar, porque até então, a relação dela para com os homens e para com a sociedade foi essa relação das ilusões, a relação da matéria. Então Jesus diz para ela: ama, ama os filhos. Ela diz: mas Senhor, não tenho filhos. E ele diz: então, ame os filhos que não têm mães. Jesus dá a ela esse convite, essa proposta de vida, e a gente pode trazer para cada um de nós. Quantos filhos não têm mães hoje em dia? Não estamos apenas falando de orfandade, embora ela exista. Existem muitas crianças abandonadas aí, reclamando nossa proteção, nosso amparo. Mas quando Jesus faz esse convite, ama os filhos que não têm mãe, ele está falando de qualquer um que possa, nesse instante, estar abandonado. Quantas pessoas no nosso mundo de hoje, plena era digital, se encontram isoladas, sozinhas, sem ninguém que vele por elas. E por mais incoerente que pareça, as pessoas muitas vezes têm 1 milhão de amigos na rede virtual. Não é como a música do Roberto, não. Tem 1 milhão de amigos virtualmente, mas não tem um presencialmente. Então há muito ainda o que se fazer. E assim como Maria Madalena, nós podemos também ser o amparo de alguém que se encontra desvalido. E ela foi o grande amparo dos mesmos irmãos leprosos, assim como com aquele primeiro leproso com quem ela se encontrou. E não podemos definir a felicidade dela quando, ao se banhar, percebeu uma mancha, tocou e via que não havia sensibilidade. Ela também agora era uma igual aos seus semelhantes. Agora ela podia falar da dor deles, porque era a mesma dor que ela sentiria. Então, para Maria Madalena, Jesus nasceu naquela noite em que ele fez esse convite. Ama os filhos que não têm mães. E nós podemos trazer para nós. Vamos amar aqueles que não têm um ombro amigo, aqueles que não têm a sua mãe física, aqueles que não têm a companhia de alguém, aqueles que se encontram na solidão. Mais uma figura feminina que abraçou Jesus. Eu vou dar um tempo para que vocês possam tentar reconhecer. Olhando assim à primeira vista, não nos parece um rosto muito conhecido, né? Você pode arriscar seus palpites, vamos lá. Bom, essa, eu não vou revelar ainda o nome. Por volta de 1515, na cidade de Ávila, na Espanha, essa criatura veio ao mundo. E ainda na sua infância e juventude, ela tinha também um anseio, ela sentia também um chamado, como aquele mesmo chamado do jovem rico. Mas ela teve um pouco mais de coragem e, por volta dos 20 anos, fugiu da companhia dos seus pais, que poderiam proporcionar a ela uma boa vida, sobretudo nas condições materiais, porque ela era descendente de família bem abastada. Mas Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa, Teresa de Jesus, sentia que ela tinha necessidade de promover uma reforma no seu tempo. Teresa é considerada uma das novas reformadoras da Igreja Católica. Vamos entender um pouco da história de Teresa. Então, assim que ela deixa a comodidade, assim que ela deixa todo o conforto do seu lar para ir em busca de um ideal, e bate à porta do convento das Carmelitas, ela começa a entender que, primeiro, nós precisamos buscar essa conexão com Deus. A mesma conexão de que eu falei que nós precisamos acalmar o nosso coração, a nossa mente, para estar com Deus, mas nós deveríamos estar com Deus o tempo todo, não sendo desnecessário o momento propício, o ambiente, o templo. Deus tem que estar presente em todos os nossos atos. E Teresa buscava Deus através das meditações profundas, tanto que ela é considerada uma grande mística. Por que mística? Porque nesses momentos de recolhimento, Teresa abria seus canais mediúnicos e ela tinha visões
espíritos estavam sempre juntos delas, alguns mesmo materializados, mas isso ainda não faz de Teresa assim, não, perdão, não que isso não faça de Teresa uma grande personalidade, mas Teresa percebeu que era necessário ainda ir além. Além da busca interior, era necessário também ir de encontro aos infortúnios ocultos. E Teresa d'Ávila funda mais de 30 conventos. Então, para ela, qual foi o momento crucial de Teresa com Jesus? Teresa viu uma das imagens que nós apresentamos aqui, daquele Cristo crucificado, e entendeu: este homem sofre, esse homem precisa de alguém que lhe afague as feridas, que lhe cure os sentimentos. Semelhante ao mesmo sentimento que sentiu a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Olha a coincidência, o sentimento íntimo e também o nome, né? A nossa Madre Teresa, quando leu "Tenho sede", meu Deus, até hoje eu não fui servir esse homem ao qual me dedico. Então foi o mesmo sentimento que teve Teresa d'Ávila. E conta Chico Xavier que Teresa era muito ativa e ela muitas vezes no lombo de uma mula ela ia de encontro aos necessitados, de encontro aos sofredores. E numa dessas passagens, Teresa precisa atravessar um rio com suas águas revoltas e Teresa está no instante de cair no rio quando ela tomba da mula, uma grande mão fluídica vai ao seu encontro e a ampara naquele instante. Essa mão é uma manifestação da mão de Jesus. E ela ouve uma voz: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E aí, num tom de humor, acrescentado por Chico Xavier, Senhor, é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. O Chico contava essa história para mostrar que, embora ele como grande trabalhador de Jesus, mas ele nunca usou esse rótulo em causa própria, nós é que reconhecemos, porque reconhece a árvore pelo fruto, não é o fato de trabalhar para Jesus significa que nós não vamos ter dificuldade, porque vamos sim, mas nós também teremos esse mesmo socorro que Teresa teve. Então, Jesus nasceu para Teresa naquele instante em que ela percebeu que é preciso algo a mais do que as grandes orações, é preciso também a ação. O mesmo sentimento que teve o nosso querido Francisco de Assis. Para ele também, no auge da sua juventude, olha só, todos tinham esse anseio na juventude, não é? Na juventude a gente tem esse anseio de... Eu tinha, né? Ainda tenho o anseio, só não tenho mais a juventude. Esse anseio em servir, muitas vezes a gente não sabe, nós não somos direcionados. Como, quando e onde servir. A qualquer hora, a qualquer lugar, não existe hora marcada. Qualquer lugar é lugar de estar a serviço de Jesus. Mas Francisco de Assis, depois de buscar, inclusive, até mesmo nas cruzadas, porque ele tinha esse anseio, ele também era de família abastada, mas faltava-lhe algo, mostrando também que não só o material nos prende, porque ele tinha o material, ele tinha a juventude, mas algo ele ainda não tinha, sensação do dever, a paz de consciência. E Francisco, quando retorna das cruzadas e percebe que não é o triunfo, a fama que vai lhe trazer esse sentimento íntimo de encontro com Deus, ele ouve aquela voz, ele começa também a despertar os seus canais mediúnicos. Francisco, restaura a minha igreja. E aí ele leva pelo lado literal, ele literalmente chama uma turma de amigos, eles vão lá e reconstroem uma capela lá em Assis. E ainda continua, pronto, restaurei a igreja do meu amado Senhor. E continua a ouvir essa mesma voz, Francisco, restaura a minha igreja. Mas, Senhor, a gente não já arrumou, não fizemos um mutirão, tá linda, tá bonita agora, tá moderna. Mas a missão de Francisco era realmente reformar a igreja, no sentido de que a igreja tem que ir de encontro ao infortúnio oculto. Então, Jesus nasce para Francisco de Assis nesse dia em que parte o convite. Restaura a minha igreja. E Francisco vai ser uma das grandes figuras do cristianismo, sobretudo nos religando a divina proposta do Mestre, que é a de servir, a do dando que se recebe. E para terminar essa nossa conversa de grandes irmãos que seguiram o chamado de Jesus, grandes irmãos para os quais Jesus nasceu e continuou presente a todos os dias de suas vidas, não só em uma noite,
como nós fazemos muitas vezes, só na noite de Natal, nós trazemos também o nosso Chico. A gente tem o nosso Chico também. O nosso Chico Xavier, que desde pequeno, é bom lembrar que todas essas figuras que nós falamos aqui, desde pequenos, já tinham suas almas voltadas para Deus. Mas teve um momento crucial esse que eu estou buscando despertar em mim, e também conversando e compartilhando com os irmãos. Afinal de contas, quando Jesus nasceu para cada um de nós? Então, Francisco, desde pequeno, junto de sua mãe que lhe ensinou o Pai Nosso, e naquele instante em que ele teve medo da chuva que nós temos, medo do trovão, ela disse: Francisco, Chico, não tenha medo das coisas de Deus. E aos 17 anos, ele jovem, mais um jovem, né? Ele jovem, tem pela primeira vez a visão do seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe fala de sua tarefa, a sua tarefa de complementar o trabalho de Kardec, a sua tarefa de consolar os corações através da doutrina espírita, a tarefa do livro. E Emmanuel diz a ele: Chico, mas no exato instante em que perceberdes de que a nossa proposta não está de acordo com os ideais de Kardec e Jesus, fique com Jesus. Naquele instante, Jesus nasceu também para Chico. Deve ter nascido antes, né? Mas a partir daquele instante, todos os atos da vida do nosso querido Francisco Xavier foram dedicados à causa do nosso Mestre Jesus. E para terminar essa nossa reflexão, fica a pergunta: bom, mas como despertar Jesus em mim? Afinal de contas, onde está Jesus? Está na igreja? Está no céu? Está no mar? Onde está Jesus? Ele nos deu a dica lá no seu Evangelho. E onde encontrar Jesus? Lá em Mateus 18:20, nós temos isso aqui, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, cada um de nós, se quisermos encontrar Jesus, se quisermos nesse Natal que Jesus realmente nasça em nossas vidas, não é sozinho, não é isolado. Jesus está onde está o nosso irmão. Jesus está onde está o próximo. E também, onde encontrar Jesus? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e formos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, cada um de nós que está buscando ainda que Jesus nasça dentro de nossos corações, Jesus está lá, esperando o momento propício, o momento em que nós vamos ao seu encontro. E onde encontrar Jesus? No próximo. O próximo é a grande senha para se chegar a Jesus. Tanto que ele sintetizou no mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Um mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como reconhecer meus discípulos? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, para que nós possamos, nesse Natal, ter um encontro com Jesus, não nos esqueçamos do irmão aflito, dos irmãos sem mães, como Jesus recomendou a Maria Madalena. Não nos esqueçamos dos infortúnios ocultos. Não deixemos que os brilhos das luzes, do comércio, possa ofuscar a dor daquele que sofre, daquele que clama por companhia nesse Natal, de pessoas cada vez mais isoladas. Então, que possamos convidar também os pobres e os estropiados, conforme o Evangelho, não literalmente, para a nossa festa de Natal. Que possamos compartilhar, além da família carnal, que é um momento de reencontro, não nos esqueçamos dos irmãos em Cristo, dos irmãos em Deus. Porque aí Jesus estará presente conosco, não apenas na noite de 24 de dezembro, mas por todos os dias de nossas vidas. E que o Senhor Jesus continue a nos abençoar, hoje e sempre. Graças a Deus.
Então, meus queridos irmãos, vamos agora nos prepararmos para recebermos o passe virtual, que possamos cada um de nós nos colocarmos no melhor lugar dos nossos lares, um lugar tranquilo, sem interferências exteriores, que possamos, irmãos, acalmar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, tendo a certeza que Jesus, que os nossos amigos benfeitores espirituais estão conosco, nos auxiliando neste momento. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, para que neste momento cada irmãozinho que está conosco, ligado em pensamento, possam ter suas energias renovadas, transformadas. Primeiramente, Mestre querido, Te pedimos, Senhor, para que a Tua equipe espiritual faça uma limpeza no campo físico, no campo espiritual dos irmãos. Retire, Mestre querido, toda e qualquer energia negativa, deletéria, que esteja comprometendo o desenvolvimento espiritual dos irmãos, que esteja ocasionando os desânimos, as dores físicas, as doenças. Mestre Jesus, igualmente faça uma limpeza, Senhor, no lar dos irmãos, em todos os cômodos de suas casas, que essas energias deletérias possam ser diluídas. Amado Mestre querido, permita, Senhor, que os irmãos neste momento possam sentir a fluidez do pensamento, possam sentir os corações mais tranquilos, serenos. Que os nossos irmãozinhos neste momento, Mestre, possam receber uma chuva de luz, que essa luz possa invadir cada cantinho do corpo físico e espiritual, que foi limpo, preparado, possa renovar a todos com energias boas, possa reabastecer a todos com fluidos salutares, edificantes, benfazejos, que o lar dos irmãos, as suas famílias, possam igualmente receber esses benefícios de renovação, de amor. Amado Mestre Jesus, da mesma forma te pedimos, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos e irmãs moradores do Lar dos Velhinhos, que cada idoso que ali mora, que cada trabalhador que ali desempenha suas funções, possam também ter suas energias renovadas, transformadas, possam se sentir melhores, tranquilos, serenos. Mestre querido, neste momento nós dirigimos o nosso pensamento de amor, de paz, às águas que preparamos em nossos lares. Que essas águas, Mestre, possam receber todos os benefícios da espiritualidade, benefícios em forma de energias boas, de fluidos medicamentosos, que essas águas possam se transformar, Mestre, no remédio necessário para atenuar as nossas dores físicas e espirituais. Mestre Jesus,
Abençoe, Senhor, mais uma vez a todos nós, os nossos lares, nossas famílias. Derrame sobre nós, Senhor, entusiasmo, fé, positividade, para prosseguirmos firmes no propósito de elevação espiritual. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento de renovação de energias. Que a sua luz, a sua paz envolva todo o nosso planeta, todos os moradores dessa casa terra que nos acolhe. Obrigada, Mestre Jesus, e que seu amor permaneça conosco, que a sua luz continue iluminando os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, que assim seja.